O capítulo 4, que tem o nome do que se tem pensado sobre trabalho, começa falando da rica mitologia que se tem em volta da palavra labor, que mais tarde é explicada. Também fala que todas as ideias e crenças, preconceitos que nós temos hoje, nós podemos buscar referência na Grécia, em Roma e na tradição cristã judaica. Fala que o trabalho na Grécia, o trabalho em lavouras, era visto como santo, pois, além de não ter técnicas, ele era relacionado aos guerreiros e falava que não tentava mudar a natureza ou adaptá-la. A partir do momento que começasse a fazer isso, deixaria de ter essa ligação com as divindades, deixaria de ser um trabalho santo. Na concepção dos gregos, os artesãos não eram livres nem escravos. Eles não eram livres porque eles não produziam simplesmente por produzir. Eles produziam porque precisavam da remuneração. Eles trabalhavam para o dinheiro, então eles não consideravam isso como uma pessoa livre. Não consideravam esse tipo de pessoa como um homem livre. Eles também falam que em todas as produções do artesão, ele era a causa motriz. Ou seja, a causa que move. O que dá impulso a realmente continuar essa produção. Tem a causa material, que era o material bruto que eles pegavam para começar a produzir. Tem a causa formal, que é depois que o material toma uma forma, mas sem ainda ter chego à próxima causa, que é a causa final, né? Ou a causa real, que é a finalidade do objeto, realmente, quando ele está pronto para ser usado para a finalidade qual ele estaria predestinado a exercer. Calma. Um exemplo é a cadeira, e a sua finalidade, ou seja, ela serve para alguém sentar, para alguém descansar, e isso é inerente à cadeira, não tem a ver com o artesão. Então eles falam que o artesão é um mero instrumento, como seria, por exemplo, a madeira. Aristóteles, inclusive, que é um grande pensador dessa época, vai acreditar nisso e vai falar que o homem só é livre quando a ação que ele tem, a ação que ele toma, não produz nenhum fruto a não ser a ela mesma. Nesse ponto, nós podemos dividir o trabalho em três. O primeiro é o labor, que é um trabalho sofrido, é a luta pela sobrevivência realmente. Tem a poiesis, que é quando o que você faz, a sua ação, gera algum fruto material. E a praxis, que é quando não é só ação, quando não se tem um fruto realmente material. A Hannah Arendt, que vai ser uma pensadora do século XX, ela vai fazer uma analogia, uma comparação desses três tipos de trabalho com a atualidade. Primeiro, ela vai falar desse labor, né? Vai falar que é um trabalho submisso, é quando você realmente se submete àquilo que você está fazendo. É um trabalho de submissão. Tem a poiesis, que ela diz que depois de um tempo o trabalho supera o trabalhador. Por exemplo, um escultor faz uma escultura e morre. Depois de um tempo, outra civilização que estiver morando naquele lugar encontra aquela escultura e vai saber que existiram outras populações, outras pessoas morando ali antes deles. E por último, vai vir a praxis, que vai falar das ações, né? Mas vai falar que as ações geraram, por exemplo, a política, as decisões em conjunto, enfim, tudo que tem a ver com ações não materiais. Outra coisa que o livro também aborda é que, com o tempo, né, a partir do século XX, houve uma menor distinção, começou a haver uma menor distinção, melhor dizendo, entre o que a cidade tem de leis e o que tem de lei dentro de uma casa, por exemplo. Porque na Grécia Antiga existia uma diferença assim colossal entre polis e domos, que eram as casas. O que as polis tinham de leis, de regras, enfim, nem sempre eram aplicados dentro dos domos, porque dentro dos domos tinha uma imagem patriarcal, né? E onde a lei era o que o pai dizia, era esse tipo de lei mesmo, assim, não tinha nada pré-estabelecido, o pai mandava e não tinha a ver com o âmbito da poli, era um âmbito mais... Era só a casa mesmo dele, ele imperava sobre as leis da casa dele.
o que deixou de ser verdade a partir do século XX, não totalmente, mas foi se aos poucos, né, desconstruindo essa ideia, porque hoje em dia nós temos o que acontece nas cidades tem sim influência dentro das casas, as leis que se aplicam nas cidades, no país, enfim, também na maioria das vezes acabam tendo impactos dentro das casas, acabam sendo utilizadas dentro das casas também. A ideia de que o homem se faz ou se eleva com trabalhos práticos é uma ideia totalmente moderna, que não existia naquela época. E também esse trabalho intelectual que nós falamos anteriormente, né? Quando se fala principalmente da praxe, se fala desse trabalho intelectual, era destinado totalmente aos homens, enquanto o trabalho humilhante, trabalho escravo, era destinado para os escravos e para as mulheres. Agora nós vamos ter essa outra corrente, que é a judaico-cristã, que fala que o trabalho é a punição pelo pecado original de Adão e Eva. A punição de Adão foi ter que conseguir o alimento com o próprio suor, e a punição de Eva foi ter que parir, né? A dor do parto. O trabalho é usado como se fosse para se redimir. Depois, com a Reforma Protestante, Martinho Lutero vai falar que o trabalho era a chave e a base da vida, e que a profissão que você escolhia com o tempo se tornava sua vocação e uma dádiva. No cristianismo de Calvino, ele vai falar que tudo era questão de predestinação. Todas as pessoas eram predestinadas a trabalhar, mas apenas algumas eram predestinadas ao êxito, outras eram simplesmente predestinadas à miséria. Mas esse êxito não era um êxito financeiro, até porque se você ansiasse pelo produto do seu trabalho, você estaria cometendo um pecado. O êxito era estar entre os eleitos, estar entre os que Cristo ia escolher para habitar os reinos do céu. Max Weber, um importante sociólogo alemão, vai fazer uma associação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, porque essa ética protestante do cristianismo, né, deixou de ser uma busca pela superação da moralidade mundana para ser uma busca pela salvação própria, com medo da condenação e buscando sempre estar entre os eleitos no reino do céu. O trabalho tem a própria finalidade de vida e cada pessoa dentro do trabalho tem um cargo e ela sabe onde ela tem que ficar no cargo dela e qual é o cargo dela. O trabalho é visto como uma economia capitalista e os trabalhadores, eles são aplicados e eles se doam totalmente ao cargo deles, fazendo o que eles têm que fazer da melhor forma possível na visão deles. O trabalho era visto como uma forma de preencher a vida do homem, a única forma, na verdade, de preencher a vida do homem, e eles tinham uma liberdade de ideia no trabalho, eles podiam criar, para exercer o trabalho eles podiam criar, eles podiam fazer do jeito que eles quisessem. E o trabalho também era visto como uma forma de desenvolvimento do homem, como o trabalho se desenvolvia e tinha um melhor aprendizado sobre a vida e sobre a natureza. Em nada, o trabalho deveria ser visto só como uma forma de trabalho, sem ser por forma de obrigação ou qualquer coisa do tipo. E além disso, o trabalho era visto como uma atividade humana da natureza. Os iluministas louvam a arte mecânica e a indústria do homem. A teoria leva à prática, então se você tiver uma teoria e souber fazer na prática aquela teoria, você vai saber a técnica. Rousseau afirma que a transformação da natureza afetou negativamente a transformação do homem. Marx tem um pensamento de que a atividade de produção e de fabricação afeta o homem positivamente. E você tem que ser reconhecido para reconhecer. Uma consciência sabe reconhecer outra consciência, e era isso que eles queriam. O homem tinha uma autoprodução e eles sabiam diferenciar o escravo do chefe, e eles sabiam que o chefe estava em um cargo acima do escravo, e o escravo abre mão do que ele acredita, do que ele pensa,
porque ele precisa de um ganha-pão, ele precisa de um salário, e daí ele abre mão do que ele acredita para poder trabalhar. E ele começa a ser submisso de quem tem um cargo acima dele. Hegel acredita que o trabalho forma a pessoa. Tudo que a pessoa luta, acredita, é com que ela trabalha, é o que ela é. Fourier, ele vê o trabalho como um sofrimento humano, mas ele acha que o trabalho e o prazer podem estar juntos como algo saudável. Diferente de Marx, ele acredita que o homem faz o que é, a sua essência está no trabalho, e o homem é o único que pode fazer o trabalho ser racional, pois um animal não projeta antes de construir, diferente do homem, que sempre tem um cálculo, um plano, um projeto antes de seguir em frente. Marx acredita que a produção mecanizada desumaniza o trabalho, pois as máquinas perdem a essência do verdadeiro trabalho e não tem uma luta, não tem um tributo para concretizar esse trabalho. Hoje em dia ainda temos a ideologia burguesa, que acreditamos que nós temos que nos esforçar muito para lucrar, mas nós não paramos para pensar que, por exemplo, em 8 horas de trabalho, que é o comum, nós ganhamos um salário que não compensa, tipo, não faz sentido, porque sendo que em 4 horas nós já conquistamos muito mais, lucramos muito mais. Marx, ele acredita que o trabalho não é bem remunerado e que nós temos uma ideologia totalmente, assim, desumana, desevoluída. Não fazemos as coisas do jeito que deveriam ser. E